Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 4. Muito bem, como objeto de conhecimento temos apreciação e réplica, e o detalhamento, opiniões e posicionamentos críticos, certo? Muito bem, vamos ver então aí nessa parte da língua portuguesa que trabalha as opiniões e esses posicionamentos críticos. Vamos à nossa aula. A gente entender esses posicionamentos críticos, né, e a opinião, nós precisamos entender o que significa o verbo opinar, ok? Então, a nossa aula inicia aí com esse conceito. Opinar, então, emitir uma opinião significa expressar seus pensamentos, sentimentos ou pontos de vista sobre um determinado assunto, certo? Então, quando eu estou opinando, né, eu expresso pensamentos, eu expresso sentimentos ou pontos de vista aí sobre aquele assunto que está acontecendo no momento, né, sobre o assunto que está ali no momento. Quando você emite uma opinião, está compartilhando suas crenças, julgamentos ou perspectivas pessoais sobre algo, certo? Então, quando você emite essa opinião, né, você acaba emitindo essa opinião, você está colocando aí as suas crenças, os seus julgamentos, né? As suas perspectivas pessoais, o que realmente você está pensando naquele momento, algo mesmo que está intrínseco aí, certo? E aí, geralmente, né, uma opinião, ela é baseada em quê? Em experiências, né, no conhecimento que você tem, nos valores e as próprias emoções individuais, né? Essa carga emocional de experiência e de conhecimento que nós temos aí durante a nossa vida. E é muito importante a gente respeitar essa diversidade de opiniões, né? E estar sempre aberto ao diálogo e à troca de ideias, mesmo que haja discordâncias. Então, por mais que você tenha aí, né, suas experiências, seus valores, né, dentro das suas opiniões, por algum momento você pode estar divergindo a sua opinião do outro, e a gente precisa sempre ter esse meio termo, né, de não dizer que a sua opinião é a única que vale, mas que a do outro colega também vale, né? Então precisamos ter esse meio termo, certo? Então entendemos aí o que é opinar, né? O que seria uma opinião. E essa forma de posicionar-se criticamente, professor, o que nós podemos entender disso? Olha só. Quando eu me posiciono criticamente, né, significa aí o quê? Adotar uma abordagem analítica e reflexiva em relação a um determinado tema, um problema ou uma situação. Então, quando eu me posiciono, né, quando eu coloco a minha opinião ali de forma crítica, né, ela vai ter essa abordagem analítica e reflexiva em relação a um determinado tema, problema que você está vivendo naquele momento, tá? Então, vamos lá. Quando alguém se posiciona criticamente, está aí avaliando de forma cuidadosa e questionadora as informações disponíveis, os argumentos apresentados e as diferentes perspectivas envolvidas. Isso envolve não apenas aceitar informações de forma passiva, mas também examiná-las atentamente, né, considerando sua credibilidade, coerência e relevância. Então, olha só, quando nós nos posicionamos criticamente, nós vamos ter aí, nós temos informações disponíveis, mas nós precisamos questionar nessas informações os argumentos que são apresentados, se realmente aquilo é válido, né? E não aceitar somente de uma forma passiva, de uma forma em que você não tenha, em certo momento, como, né, analisar isso. Então, examinar atentamente, né, vendo se a credibilidade daquela informação está ok, se há coerência e relevância. Isso é posicionar-se criticamente também. Então, além desse fato, né, de posicionar-se criticamente, o fato em si, né, de você se posicionar vai implicar aí em questionar os pressupostos, reconhecer preconceitos, né, identificar aí
falácias lógicas e buscar evidências sólidas para fundamentar suas conclusões e opiniões. Então, para eu fundamentar essa minha opinião, eu preciso realmente identificar, né, se aquilo ali está coerente, né, reconhecer de repente um preconceito dentro daquela fala, daquela opinião. Então, esse processo ele não se limita apenas a criticar ou encontrar falhas, né, quando eu me posiciono criticamente, mas também envolve aí propor soluções construtivas e contribuir para um entendimento mais profundo e informado do assunto em questão, tá? Então não é aceitar de forma tranquila, passiva aí essas informações. Então, resumindo, né, esse posicionar-se criticamente é o quê? É adotar uma postura intelectualmente ativa, de ser questionador realmente, né, um questionador e responsável diante das informações e das situações que nos cercam todo momento, tá bom? Então, sempre avaliar essas informações, né, e tudo que está me rodeando ali para eu emitir essa minha opinião. Será que vale? Será que vale a pena, né, eu seguir esse caminho ou não? Ou, de repente, só receber essa informação? Posicionar-se criticamente você precisa, tá? Ter aí, então, esse apanhado de forma geral. Dentro dessa parte de posicionar-se criticamente, né, dentro da opinião, nós já entendemos essa parte de opinião e do posicionamento crítico. Nós vamos trabalhar agora os modalizadores discursivos, né, que é justamente quando você vai escrever aí para se posicionar criticamente. Vamos dar uma olhadinha. Então, o que é o modalizador, professor? O modalizador é a palavra ou elemento gramatical que o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de seu próprio enunciado. Então, vamos entender aqui o que é esse modalizador, né? Pode ser um termo um pouco diferente para vocês, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, vão ser palavras, né? Esse modalizador, vão ser palavras ou um elemento gramatical que o locutor, ou seja, né, quem vai estar emitindo aí essa informação, manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de seu próprio enunciado, né? Então, é uma atitude, né, em relação àquele conteúdo do próprio enunciado. Quais são os tipos de modalizadores, professor? Olha só, nós temos os advérbios, é o modalizador, né? Talvez, sem dúvida, a meu ver, que são os advérbios, que vão indicar o quê? Se o conteúdo do enunciado foi ou não inteiramente assumido pelo locutor. Então, através do advérbio, né, um desses modalizadores, talvez, sem dúvida, a meu ver, dentro do texto do posicionamento crítico, tá, gente? Nós estamos falando aqui. Vão indicar se esse conteúdo, né, do enunciado foi inteiramente assumido pelo locutor, né, dentro desse posicionamento crítico. Então, o advérbio, ele é uma desses tipos de modalizadores, tá bom? Outro tipo de modalizador é o modo verbal. Então, o modo verbal, né, que no indicativo ou no subjuntivo, vai indicar se esse enunciado ele expressa um fato ou um desejo. Pedro veio, gostaria que Pedro viesse, né? Então, um está no indicativo, o outro está no subjuntivo. E aí nós vamos entender, através do enunciado, se realmente nós temos um fato ou um desejo. É uma forma também de modalizador, tá bom? Então, nós vimos o advérbio e nós vimos também o modo verbal, tá? São duas formas de nós encontrarmos aí, que nós encontramos esses modalizadores dentro desse texto, né? Dessa forma de se posicionar criticamente. Então, para que servem os modalizadores, professor? Eles vão ajudar a identificar o posicionamento assumido pelo locutor, que eu acabei de falar de vocês, esse posicionamento crítico. Vamos só voltar aqui, através do quê? Do advérbio, os advérbios e o modo verbal. Ele vai me ajudar a identificar o posicionamento assumido pelo locutor, né, ou emissor da informação. Lembram lá que emissor, nós já vimos em outras aulas, que o emissor é aquele que emite a informação e o receptor é aquele que recebe, certo? Muito bem, então,
Esses modalizadores, eles ajudam a identificar o posicionamento assumido pelo locutor do texto sobre o conteúdo enunciado, né? Podendo aí relativizar ou enfatizar o que foi dito. Relativizar, né? Ele vai confirmar ali o que foi dito ou vai... relativizar, né? Não vai fazer tanta diferença, ou enfatizar, vai confirmar ali aquilo que foi dito pelo emissor, né? Sobre o conteúdo enunciado. Certo, pessoal? Vamos ver 2 exemplos agora. 2 exemplos bem práticos, olha só. Eu ordeno que você se retire daqui. Certo? Temos aí, então, um exemplo. Eu ordeno que você se retire daqui. E a letra B, é preciso que você se retire daqui. Nós temos aí quase, né? Quase a mesma estrutura gramatical, esse entendimento aí dessa informação, só que nós temos a diferença aí da forma verbal, né? Que está trazendo para a gente, tá? Então, primeiro aqui, eu ordeno, certo? Que você se retire daqui, é preciso que você se retire daqui. Então, eu tenho o quê? Tenho aqui o finalzinho igual, só que essa parte aqui, tanto na 1 quanto na 2, eles estão diferentes. E por que que eles estão diferentes, professor? Olha só, nós podemos perceber aí, então, né, que nesses dois exemplos, eles estabelecem as noções de obrigatoriedade e de necessidade, tá? Então, a primeira, eu ordeno que você se retire daqui, tá? É como se fosse uma obrigatoriedade, certo? Vou colocar abreviado aqui, obrigatoriedade. E o segundo, não, o segundo já não é uma obrigatoriedade, ele é uma o quê? Uma necessidade. Então, é preciso que você se retire daqui, é uma necessidade, né? Eu ordeno que você se retire daqui, não, já não é uma necessidade, é uma obrigatoriedade. Você no caso aí, está sendo obrigado, né, a se retirar. Só que em ambas, esse locutor, esse emissor, ele procura o quê? Obrigar seu interlocutor a consentir o seu discurso, o qual é marcado pela atitude autoritária e imperativa daquele, né? Aí no caso de quem está recebendo essa informação, certo? Então, nesse primeiro exemplo, o locutor, ele coloca, nesse primeiro exemplo aqui na letra A que nós estamos vendo, o locutor, o emissor, né, coloca-se explicitamente num patamar de autoridade, né? Então, ele vai ter aí essa autoridade. Eu ordeno que você se retire daqui, né? E manifesta em seu enunciado a intenção de levar o interlocutor a agir conforme citado. Então, ele quer levar, pelo enunciado aí, a intenção de levar justamente esse interlocutor a agir conforme ele colocou. Então, eu ordeno que você se retire daqui, ele vai fazer com que a pessoa que está recebendo essa informação vai se retirar, né? Se retire, no caso, logo em seguida. Já no segundo exemplo, né, o locutor, ele é mais incisivo. Nesse caso aqui, ó, na letra B, ele vai ser mais incisivo, né? O locutor ou emissor. Ele tanto é incisivo e autoritário, porém ele manifesta a necessidade, né, que a ação seja concretizada. Ele vai ser tanto incisivo quanto autoritário, né? É preciso que você se retire daqui. Ele quer que a pessoa saia dali naquele momento. Mas ele manifesta, no caso, essa necessidade que a ação ela realmente seja concretizada, que realmente aconteça. E aí nós percebemos que em ambas as frases, né, o locutor, o emissor, ele se compromete com o conteúdo que a gente esse conteúdo que a gente percebe aqui, pois se expõe como autor das duas afirmações, né? Nós vamos ter aí então como ele como autor dessas duas afirmações. Então nós podemos perceber, né, por esses modalizadores, no caso verbal aqui, que nós podemos perceber o posicionamento então do locutor ou do emissor, né, do texto no caso. Vamos continuar com mais 2 exemplos. Ó, é possível que Maria tenha feito a prova. E a D, provavelmente será preciso estudar. Tá? Então, temos aí já exemplos bem diferentes do que a gente viu na letra A e na letra B.
Então, no primeiro, né? É possível que Maria tenha feito a prova. Então, no primeiro exemplo, o locutor ele parte de suas percepções acerca da realidade, né? De suas convicções. Porém, não garante a verdade dessa proposição. O que vai permitir, no caso, a responsabilidade sobre essa asseveração, que dessa asseveração seja acentuada. Então, é possível que Maria tenha feito a prova. É possível, né? Então, a partir da realidade ali da observação, ele faz essa afirmação. É possível que Maria tenha feito a prova, certo? Porém, não garante que realmente seja verdade, que ela tenha feito a prova. Então, é só possível, né? Então, ele não vai ter o quê? Nenhuma responsabilidade, né? Esse é possível aqui já demonstra que ele não tem uma responsabilidade de confirmar essa informação de que a Maria tenha feito, né, a prova, certo? E aí, já no segundo, a gente percebe que o locutor emissor, diferente do que ocorre, né, no primeiro aqui, ó, ele vai avaliar o conteúdo como uma possibilidade, não como uma verdade. Tá? Então, ó, provavelmente será preciso estudar. Ele avalia como uma possibilidade, né? Provavelmente. E não como uma verdade que ele está confirmando. Então, ele deseja ver realizada a ação de estudar, né? Porém, a apresenta de modo menos incisivo, né? Não é algo realmente que tenha ali, né? Que seja incisivo. Ele é menos incisivo. Podendo receber o quê? Contestações, né? Provavelmente será preciso estudar. E não pode, eu posso contrapor isso aqui e dizer não. Não vai ser preciso estudar, né? Mas por quê? Porque não apresenta uma certeza, né? Esse termo provavelmente traz isso para a gente, de não apresentar uma certeza. Certo, pessoal? Entendido esses exemplos aqui, só para a gente entender os modalizadores que nos ajudam, né, a perceber aí essa relação do enunciado, do locutor, né, perante o seu enunciado, né, se ele realmente está condizente ali, se esse enunciado, se o emissor, né, está ali condizente com aquele enunciado através dos modalizadores que nós vimos, tá bom? Nós vamos ver agora, já que nós estamos falando de opinião, nós vamos ver a diferença entre fato e opinião. Olha só, fato e opinião. O fato é um acontecimento, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores, tá bom? Então, percebam que o fato, ele é um acontecimento, né? Ou seja, ele aconteceu, né? O fato aconteceu. Ele é o quê? Uma ocorrência. Aquilo que acontece em decorrência aí de eventos exteriores. Quando eu digo assim, então, a médica prescreveu um remédio ao paciente. Isso aqui é um fato, né? É um acontecimento. Foi uma ocorrência. A médica, ela prescreveu um remédio ao paciente. Então, nós temos um fato. Certo? Muito bem. Muito bem. A opinião, no caso, ele já não é um acontecimento, é um ponto de vista a respeito do que? Do fato, né? Então, ela não é um fato. A opinião, ela não é um fato. Nós já falamos disso, né? O que você diz a respeito ao ponto de vista a respeito de um fato, logo no início da aula, né? Do opinar. Então, trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo, tá? É uma maneira de pensar. Então, a opinião é uma maneira de pensar, né? É um ponto de vista sobre aquele fato. Mais uma vez, o fato, ele é o quê? Um acontecimento, né? Uma ocorrência, aquilo que realmente aconteceu. A opinião não. A opinião é o quê? É o ponto de vista a respeito desse fato, ou seja, o que eu penso, né? O meu julgamento pessoal a respeito desse fato. Diferente do fato aqui que nós temos, né? Do acontecimento, ó, a médica prescreveu o remédio ao paciente. A opinião não. A médica prescreveu um remédio muito caro ao paciente.
certo? Então, nós temos o fato de quê? De que a médica prescreveu um remédio ao paciente. Isso é um fato, ela escreveu, né? Ele estava doente, foi lá, e aí ela prescreveu esse remédio ao paciente. Só que aqui nós já temos uma opinião. Por quê? Porque é um ponto de vista a respeito desse fato da médica prescrever o remédio ao paciente. Tá? Então, a opinião, qual é a opinião? Que o remédio é muito caro, certo? Então, eu estou dizendo que o remédio é muito caro. Eu posso dizer que o remédio é muito barato, ou seja, é o meu ponto de vista, é o meu julgamento pessoal em relação a algo, né? Nesse caso aqui que nós estamos vendo, que foi a prescrição aí de um remédio pela médica, né? Então, a gente precisa observar aqui, né, nesse exemplo da médica, que esse termo, essa expressão muito caro, ele é uma opinião relativa ao fato, né, da médica ter prescrito um remédio aí ao paciente. Essa prescrição, esse fato, ele aconteceu, então é um fato, a prescrição aconteceu, é um fato. Mas aí o autor, né, da frase, ele tem uma opinião específica sobre esse fato, que é o quê? O remédio sendo muito caro, certo? Então, outras pessoas podem ter opiniões diferentes aí a respeito desse mesmo fato. Olha só, por exemplo, se eu digo assim, a médica prescreveu um remédio de preço acessível ao paciente, né? Diferente do caro. Posso tirar esse caro aqui. Também vai ser uma opinião? Vai, professor. Por quê? Porque é um julgamento pessoal, é o meu ponto de vista, né? A médica prescreveu um remédio de preço acessível ao paciente, ou a médica prescreveu um remédio muito barato ao paciente. Eu posso ter uma infinidade de opiniões, de pontos de vista sobre um único fato. Ou seja, o fato acontece, é real, né? A médica prescreveu o remédio, isso aconteceu. Só que a opinião sobre esse fato vão ser várias. O remédio é muito caro, o remédio é barato, né? O remédio não é de qualidade, enfim. São várias opiniões sobre esse fato, ok? Então, nesses dois exemplos, né, o fato ele vai ser o mesmo, mas a opinião a respeito deles são bem diferentes. Então, a opinião é que o remédio é acessível, nós acabamos de ver, né, e no segundo, que ele é muito barato, né? As opiniões são diferentes. E aí, dentro, né, de opinar, dentro de posicionar-se criticamente, né, dentro dos modalizadores, né, de posicionamento crítico, dentro desse fato, da diferença entre fato e opinião, nós vamos ter gêneros textuais jornalísticos que trabalham tudo isso, né, que é o quê? A notícia e a reportagem. Olha só. Então, a notícia em maior parte informativa, impessoal, a qual apresenta somente os fatos de tal acontecimento. Isso aí é para a gente aplicar, então, fato e opinião, tá bom? Dentro dos gêneros jornalísticos. Então, a notícia ela vai apresentar os fatos, um acontecimento. Já a reportagem, ela possui um teor opinativo, ou seja, é um gênero opinativo, tá? Apresenta opinião, posicionamento do autor sobre o tema, sendo textos assinados pelo repórter. Então, o posicionamento aí na opinião, ele pode ser um posicionamento crítico, diferente da notícia não, que ela só apresenta os fatos. E aí eu posso ter esses fatos da notícia dentro de uma reportagem normalmente, tá? Olha só então o nosso exemplo. Alunos do Colégio Militar da PMAM conquistam medalhas de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática. O evento aconteceu em Bangkok, na Tailândia, de 24 a 28 de fevereiro e contou com participação de 7 alunos do Colégio Militar da Polícia Militar, 5. Então, isso aqui, gente, temos a manchete, né? Aí o título e o subtítulo. Isso é um fato, tá? Isso realmente aconteceu. Os alunos do Colégio Militar e da Polícia Militar do Amazonas, eles conquistaram essas medalhas de bronze, né, na Olimpíada Internacional de Matemática, no evento que aconteceu em Bangkok, na Tailândia, né, na data aí de 24 a 28 de fevereiro, né, com a participação, no caso, de 7 alunos. Isso é um fato. Vamos dar mais uma lida, olha só.
Alunos do Colégio Militar da Polícia Militar CMPM-5, Escola Estadual Tenente Cândido Honório José Mariano, foram medalhistas em bronze durante participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, na Tailândia. O evento, que reuniu estudantes de 10 países, aconteceu de 24 a 28 de fevereiro em Bangkok. Tá? Então, nós temos aí essa notícia, né? Informações aí, o texto ele traz informações sobre essa notícia, sobre esse fato que aconteceu, ok? Vamos continuar vendo, olha só. Segundo o diretor de ensino, né, da Polícia Militar do Amazonas, Coronel César Andrade, todos os alunos foram muito bem sucedidos no rendimento da prova, porque estavam preparados. Não tem outra solução. Se a gente quer ter sucesso, a gente tem que estudar. Investir nos nossos filhos, honrar os pais para a gente ser uma nação forte, destacou o coronel, certo? Então, olha só. Aí nós tivemos uma notícia que apresentou um fato, né? A notícia ela traz esse fato, então o fato aconteceu. Os alunos foram medalhistas, né, lá na Tailândia, em Bangkok, e eu tenho um fato que realmente aconteceu. Então a notícia ela traz o fato, certo? Lembrando mais uma vez, nós falamos de opinar, nós falamos de modalizadores discursivos, né? Nós falamos de posicionamento crítico, nós falamos de diferença entre fato e opinião, e agora nós estamos aplicando em gênero textual, né? Um gênero jornalístico, que é a notícia. E nós vamos ver agora, então, nós já vimos o exemplo de notícia, nós vamos ver o exemplo de reportagem. Olha só. Força-tarefa do governo federal vai apoiar o Amazonas a enfrentar maior estiagem já registrada no estado. Então vejam que o fato é o quê? É a estiagem. Lembram lá que a opinião é sobre um fato? Então o fato ela é a estiagem, no caso, né? O fato é a estiagem, certo? E aí nós vamos ver agora essa reportagem, porque é um texto opinativo, um texto que traz, então, a falas aí, né? Características de uma reportagem. Então, em reunião com o governador Wilson Lima, ministro Valdez Góes garantiu o repasse de recursos para a compra de alimentos, água e itens de saúde, entre outros. Entrega dos mantimentos contará com o apoio da FAB e da Marinha, tá? Então, olha só. Aí vai falar de Brasília, né? O ministro da Integração de Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, garantiu nesta terça-feira que o governo federal dará o apoio necessário ao Amazonas, que se prepara para enfrentar a maior estiagem já registrada no estado. Em reunião com o ministro do Meio Ambiente e Mudança Climática, a ministra, né, Marina Silva, e o governador Wilson Lima, Valdez informou que será criada uma força-tarefa com a participação de diversos ministérios e órgãos federais para auxiliar a população amazonense a enfrentar os transtornos causados pela falta de chuva, tá? Então aí a matéria ela vai se desenvolvendo, né? Sobre essa questão, né? Esse apoio que o Amazonas vai ter, vai falar sobre a drenagem dos rios, né? Então quem escreveu esse texto, né? Já coloca aí a sua opinião, porque é uma reportagem, é algo mais longo, né? Nós temos, então, enquanto um texto opinativo, que traz falas, no caso dos personagens, né, da Marina Silva, ali, que foram entrevistadas. Ó, nesse trecho aqui, ó, a expectativa do Amazonas é que a estiagem afete a distribuição de água e de alimentos, cerca de 500 mil pessoas no estado. No norte do país, o transporte é principalmente por via fluvial. Ou seja, traz informações, mas, ao mesmo tempo, coloca aí, então, a opinião, né, sobre o que vai acontecer dentro dessa questão da estiagem do estado do Amazonas, certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que tenham aprendido mais aí sobre opinião, sobre fato, né? Fazer essa diferenciação dentro dos nossos textos e dos nossos gêneros, né? Textuais também. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.